Daí, pessoal, mais uma resolução. Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2.000 km. Um estudante, ao analisar um mapa, verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades era 8 centímetros. Os dados indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala D. Então, ele quer definir a escala utilizada nesse mapa, né, para representar 2.000 quilômetros num segmento, num espaço de 8 centímetros. Então, é isso que ele está querendo aí. Como que eu construo escala? Como que eu determino a escala utilizada num mapa ou numa miniatura ou numa maquete, enfim? A escala ela pode ser encontrada estabelecendo-se a razão entre, nesse caso, entre o valor empregado no mapa com o valor ou a medida real. Então, no mapa, o que que eu tenho? Eu tenho 8 centímetros. E no real, ou seja, a distância real entre as duas cidades é de 2.000 quilômetros. Ok, então a escala é essa. Só que para eu quantificar, numerificar a escala, é necessário que as unidades estejam em conformidade. Aqui em cima eu tenho centímetros e no denominador eu tenho quilômetros. Então eu vou dar uma melhorada nisso, vou aproximar. Aqui mantenho em centímetros e vou transformar isso para metros. E aí 2.000 quilômetros, 2.000, acrescento 3 zeros. Isso por quê? Porque cada quilômetro equivale a 1.000 metros. Então eu mesmo que multiplicar por 1.000, estou acrescentando aí 3 zeros. E aí eu já tenho metros. E agora, por fim, vou transformar então para centímetros, para ficar na mesma unidade. Aí eu tenho lá em cima 8. E aqui, para transformar de metro para centímetro, eu vou multiplicar isso por 100. Já que em cada metro eu tenho 100 centímetros. O que é multiplicar por 100? Acrescentar 2 zeros. Então, se eu já tenho aqui 6 zeros, agora eu vou ter 8 zeros. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, 200 milhões de centímetros. E agora sim, né? Centímetros no denominador, centímetros aqui na parte de cima. E aí eu posso agora simplificar isso. Simplifico para que a escala fique naquela clássica representação de 1 para ou 1 por. 1 por, 1 para. Então eu preciso simplificar isso. Como aqui em cima é 8, eu vou simplificar isso por 8. Na intenção de conseguir o 1 aqui em cima, né? E eu consigo perceber que esse número 200 milhões, ele é divisível também por 8. Como que eu percebo se um número é divisível por 8 ou não? Então, rapidamente aqui abrindo um parênteses, ó. Quando eu quero saber se o número dá para dividir por 4 ou não, eu só olho os dois últimos. Por exemplo, o número 19.120. Esse número eu sei que ele é divisível por 4, por quê? Porque ele termina em 20. E 20 é divisível por 4. Então, para saber se é divisível por 4, tu só olha os dois últimos. Se os dois últimos são divisíveis por 4, é porque todo número é. Então, 19.120 é divisível por 4, porque ele termina por 20, e o 20 é divisível por 4. E quando eu preciso saber se ele é divisível por 8? Bom, eu uso a mesma regra, vou pegar até o mesmo número aqui, 19.120. Para eu saber se 19.120 é divisível por 8, em vez de pegar os dois últimos, aí eu pego os 3 últimos. Então, se os 3 últimos aqui forem divisíveis por 8, 19.120 é divisível por 8. Se 120, os 3 últimos aqui, não forem um número divisível por 8, 19.120 não é divisível por 8. Então, para saber se é divisível por 8, eu só preciso me preocupar com os 3 últimos. Então, observa aqui, os 3 últimos, 0, 0, 0, como se fosse, então, para mim, 1.000.
e 1000 eu sei que dá por 8, então esse número dá por 8. E aí fazendo o cálculo então, é o 2 seguido de 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. E aí vou dividir isso por 8. 2 não dá, pego 20. 20 por 8 dá 2 vezes. 2 vezes 8, 16. Me sobra 4. Baixo esse primeiro zero que aparece aqui, 40. 40 por 8, 5. 5 vezes 8, 40. Zerou. Então eu pego esses outros zeros que sobraram aqui, ó, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, e transfiro para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu tenho, então, 25 milhões. 1 para 25 milhões. Está aí a escala. Pode escrever assim também, ó. 1 para 25 milhões. Ok? Isso está na letra E. Tranquilo? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.